Olá, pessoal. Aqui é Kainara da Educatools e eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre uma das tendências da área educacional. Recentemente, foi publicado nas nossas redes sociais, né, da Educatools, 8 tendências que vêm se consolidando no ambiente educacional. A Yara fez essa postagem, para quem não sabe, a Yara é minha irmã, né? A gente desenvolve esse projeto juntas. Na verdade, esse projeto da Educatus nasceu dela, né? E eu aceitei o convite de fazer parte desse projeto. Mas a Yara, então, fez essa postagem falando sobre essas tendências. E uma dessas tendências é justamente a gamificação, que nós vamos abordar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o que é a gamificação e como a gente pode utilizá-la em diversas atividades dentro de sala de aula. A gente vai falar então justamente sobre essas 10 ideias simples para incluir a gamificação no dia a dia da sala de aula. Mas o que vem a ser essa gamificação? A gamificação, ela pode ocorrer de maneiras diferentes em sala de aula. O professor, ele pode desenvolver projetos no qual ele vai trabalhar essa gamificação em uma aula inteira ou em várias aulas seguidas, né? Em conjunto, inclusive, até com outras disciplinas, pode ser um projeto interdisciplinar, ou a gamificação ela pode surgir em pequenas atividades do dia a dia da sala de aula. E para que a gamificação ela se consolidifique, né? Para que ela seja de fato uma gamificação, ela precisa possuir alguns elementos. Então, a gamificação, ela envolve justamente isso, a gente trazer elementos, características dos jogos para dentro da sala de aula. Então, é a questão do tempo, é a questão da competição, é a diversão, é o aprender brincando. Então, é o lúdico também envolvido ali na gamificação. E hoje em dia, né, existem várias vantagens para a gamificação, mas dentre elas a gente pode citar a motivação com o interesse, a diversão, a aprendizagem, porque quanto mais motivado e interessado os alunos estão em sala de aula, mais eles vão aprender. Eles vão desenvolver a socialização, porque os jogos vão proporcionar trabalhos em equipe. Eles vão desenvolver, estimular a criatividade para que eles possam superar os desafios e vencer, né, ou chegar até o final dos jogos, porque muitas vezes os jogos, eles não precisam necessariamente ter apenas um vencedor, né? Então, eles vão para chegar até o fim, para alcançar esses objetivos. Eles vão estar também desenvolvendo essa competitividade de uma maneira saudável, né? Eles vão aprender a lidar também com as frustrações, com as perdas, com as vitórias. E a gamificação ela pode estar incluída em todas as idades, seja na pré-escola até nas universidades. Okay? Então, a gamificação ela só traz vantagens para o ambiente educacional. E aí, o objetivo nosso aqui hoje é justamente trazer algumas ideias que possam ser utilizadas em sala de aula de maneira prática, eficaz. Eu vou dar alguns exemplos que podem ser feitos na prática, né, nas aulas presenciais, assim como algumas dicas que podem ser feitas nas aulas online. Vou tentar trazer tudo isso para a realidade que a gente está vivendo hoje, que é um pouco atípica, né? Mas, enfim, vou tentar mostrar isso para vocês. Ok? Então vamos lá. Vamos começar com a primeira atividade. Bom, e aí eu quero fazer uma observação muito importante para vocês, porque todas as atividades que eu vou mostrar, elas foram tiradas do banco de dados do Google, tá? Então, elas não foram criadas por mim, elas foram simplesmente tiradas do Google para que a gente possa trabalhar essas ideias, ok? Então, vamos lá para a primeira. Uma atividade de ciências, que tradicionalmente poderia ser feito dessa forma, né? O aluno teria que completar as frases com as palavras que estão aqui dentro dos quadros. Uma sugestão, como fazer com que essa atividade seja gamificada, né? Uma sugestão é pedir que os alunos façam um quadro assim com 9 lugares, que são 9 palavras. O professor pode ditar essas palavras e o aluno aleatoriamente vai preenchendo o quadro com essas palavras de maneira aleatória, né? Por exemplo.
E aí, depois, só um minutinho, vamos lá, deixa eu terminar de pôr as palavras aqui. Isso de maneira aleatória, o professor vai ditando, os alunos vão escrevendo, vão decidindo onde querem colocar cada palavra. Pronto. A partir do momento que os alunos estiverem com o quadro preenchido, a minha sugestão é que o professor leia as frases, né? E o aluno tem que identificar a palavra que complete aquela frase dentro do quadrinho dele e marcar aquela palavrinha. Né? Pode marcar com um xizinho, um risquinho. E o primeiro aluno a marcar 3 palavras, ou na vertical, ou na horizontal, ou em diagonal, ele grita bingo. Então, seria um bingo, né? Diferente. À medida que o professor, então, fosse lendo, né, as frases e os alunos fossem identificando as respostas, eles iriam marcando no quadro, né? E aí a gente pode ter o vencedor, a gente pode ver quem conseguiu mais, quem conseguiu primeiro, enfim. E aí o professor pode trabalhar isso de diversas maneiras, ok? Então, essa é a minha primeira sugestão. A segunda ideia vem de uma atividade de geografia, tá? Essa é uma atividade do 5º ano. Então, a gente tem várias questões, são 5 questões sobre as regiões do Brasil, e todas são A, B, C e D, são questões fechadas. Então, a minha sugestão aqui é o professor trabalhar de maneira bem lúdica, de maneira que cada questão seja um nível que o aluno vai avançar, né? Então, é muito importante também na gamificação o professor definir essa narrativa, né? Para que o aluno compreenda o contexto. Então, o professor pode falar, olha, nós vamos passar, são 5 fases que a gente precisa alcançar, em cada fase vocês precisam dar a resposta, né, que vocês acham que é a correta, A, B, C e D, e para isso, eu sugiro que os professores peçam aos alunos para fazer cartõezinhos com as letras A, B, C e D. Porque aí os alunos podem, ao invés de só escrever num papel ou, né, falar a letra, eles podem mostrar para o professor a opção que o aluno, né, que ele acha que é a correta. Isso é muito interessante, ele funciona muito bem, principalmente no ambiente virtual ou até em salas presenciais, principalmente salas muito barulhentas, né? No ambiente virtual, um dos grandes desafios é fazer com que os alunos, né, fiquem no mudo ou não façam muito barulho para não atrapalhar os outros que estão ouvindo. A mesma coisa em sala de aula presencial também, quando os alunos são um pouco mais agitados. Então, essa atividade com os papeizinhos, ela ajuda nisso, porque aí o aluno vai mostrar a resposta correta, né? E aí o professor pode marcar qual aluno que acertou, e aí eles vão mudando de fase. Né, eles vão avançando as perguntas e mudando de fase. Aqueles alunos que não acertarem, eles podem ser divididos e ajudar os colegas que ainda continuam nas fases seguintes, por exemplo, para que eles também não fiquem de fora. Né? Que o objetivo aqui não é fazer com que os alunos simplesmente não acertaram, saiam da brincadeira. Né? O objetivo aqui é fazer com que eles aprendam em primeiro lugar. Então, eles podem virar auxiliares, por exemplo, eles podem ser juízes, eles podem ser ajudantes, podem ir anotando quem marcou, quem não marcou, quem acertou. Então, isso tudo também faz parte da gamificação. Uma terceira atividade, né, também pode ser trabalhada. Deixa eu mostrá-la aqui para vocês. É uma atividade também de ciências, né, também do 4º ano, que fala sobre os seres vivos e os seres não vivos. Nessa atividade, a gente observa que é simplesmente definir, né, de cor azul os vivos, de cor vermelha os não vivos, e depois embaixo eles vão precisar desenhar. Então, como que a gente pode deixar essa atividade gamificada? Tá? A minha sugestão seria o seguinte: os alunos eles brincariam de morto-vivo, uma coisa bem simples, mas que ia ficar muito definido na cabecinha deles. Então, se eu vou falar uma palavra e essa palavra é um ser vivo, eu fico de pé. Se eu vou falar uma palavra que não é um ser vivo, eu vou sentar, né? Ou eu vou agachar, enfim, um morto-vivo ali. Então, casa,
Sentou. Cavalo. Eles levantaram. E isso é muito bom também, porque além de trazer a gamificação, essa atividade ela traz movimento. É muito importante o aluno também ter essa liberdade de se movimentar durante a aula. E quando isso ocorre na hora certa e de maneira adequada, é muito bom, porque o aluno fica ainda muito mais motivado e o professor diminui ainda mais as suas chances com a indisciplina, porque o aluno vai gastando a sua energia nas coisas que realmente são importantes durante a aula. Né? Então, essa atividade, além de trazer essa gamificação, ela vai auxiliar muito nisso também, né? Para que os alunos consigam gastar essa energia deles no que realmente vale a pena para a aprendizagem. Uma próxima atividade seria essa aqui, só um minuto, a quinta, não é? A quinta atividade. Nós temos aqui uma atividade de geografia do 5º ano, né, que trabalha com latifúndios, monocultura, minifúndios, enfim. Essa atividade, uma sugestão legal, seria trabalhá-la com o mapa do tesouro. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, a gente mostra para os alunos, turma, nós temos aqui esse mapa do tesouro. A gente precisa chegar lá no xizinho. Mas para a gente chegar lá, em cada lugar que a gente passar, vai ter um enigma que a gente precisa desvendar. Então, em cada lugar, né, fala, olha, chegamos aqui nesse ponto. A minha primeira pergunta é, e aí o professor lê a definição, tipo, é o plantio de um único tipo de produto. Os alunos têm que falar o quê? Qual a palavrinha que se refere? Ah, é uma monocultura. Ótimo, a turminha acertou? A gente, então, avança para o próximo estágio. Na próxima imagem aqui, então, qual vai ser a perguntinha? E assim por diante, até chegar no xizinho. Então, a turma vai ficar super interessada em desvendar esses enigmas, vão estar trabalhando o conteúdo de geografia, né? E isso vai ficar muito mais na memória deles do que simplesmente pegar uma folha e escrever essas palavrinhas. É claro que depois do julgo, o professor pode vir e pedir que os alunos preencham um exercício como esse para sistematização do conteúdo, sem problema nenhum. Eu acho até que é o ideal, né? Então, a gente tem também, além de trabalhar a gamificação, a gente precisa fazer com que o aluno tenha essa sistematização do conteúdo, o momento que ele vai sentar, que ele vai escrever. A aula não pode ser toda um jogo, não é isso, né? Mas após ele ter feito todo esse trabalho com o mapa do tesouro, a hora que ele chegar aqui, ele não vai ter dificuldade nenhuma, porque ficou muito na memória dele. É muito mais fácil ele lembrar, ele decorar as palavrinhas, porque na verdade ele vai estar aprendendo, né? Então, é super válido, depois da atividade gamificada, fazer uma outra atividade que seja mais sistematizada, tá? Uma outra dica, uma outra sugestão, vem para essa atividade aqui de inglês, é uma atividade do 6º ano. Nessa atividade, os alunos precisam circular as palavras, depois eles têm que colorir os objetos escolares, enfim. Ao invés do professor trabalhar essa folha desse jeito como está aqui, uma coisa super legal é trabalhar esse mesmo vocabulário, que não vai deixar nada a desejar dessa atividade aqui, que é a imagem e ação. Então, o aluno ele pode fazer a mímica do objeto, ele pode desenhar no quadro o objeto, né? Não sei se vocês sabem, mas mesmo na modalidade online, a gente consegue liberar a tela para que o aluno desenhe. Então, ele pode ir com o mouse tentar desenhar. É um pouquinho mais difícil para ter essa habilidade, né, com o mouse, mas isso é possível. Né? Se for no celular, ele pode ir com o dedinho, se for uma tela touch. Então, dá para se fazer a imagem em ação, tanto presencial quanto virtualmente, sem problema nenhum. E, mais uma vez, a atividade vai ficar muito mais na cabeça do aluno do que simplesmente colorir os objetos ali e tentar decorar os nomes a que ele se refere. Tá? Então, essa é uma outra dica para vocês também. Dando continuidade, a gente tem aqui já uma atividade de interpretação de texto, tá? Nessa interpretação de texto, dá para se fazer uma atividade bem legal também, que os alunos vão ficar super envolvidos e motivados, que após ler o texto,
e trabalhar as perguntinhas do 1 ao 3 com eles, a questão 4, que eles têm que responder verdadeiro ou falso, ela pode ser passo para frente, passo para trás. Então, o professor fala a frase, se o aluno achar que aquela sentença é verdadeira, ele vai dar um passo para frente. Se o aluno acha que aquela frase ela é falsa, ele dá um passo para trás. Então, o aluno vai ficar o tempo todo prestando atenção para ele ver se ele vai para frente, se ele vai para trás, se ele vai vencer, se ele não vai. Então, mais uma vez, a gente tem aí o movimento, né? E o lúdico também na gamificação, para que os alunos possam ficar mais atentos, para que eles consigam prestar muito mais atenção naquilo que a professora está falando. Né? É claro que uma atividade assim é legal, a gente vai ter um momento para ela, vai, mas quando a gente consegue fazer com que ela se torne mais atraente aos olhos do aluno, com certeza o processo de ensino e aprendizagem está sendo muito mais eficiente. Ele está sendo muito mais produtivo, ok? Dando continuidade, mais uma dica para vocês. Esse aqui ficou muito pequenininho, deixa eu pegar um outro que é a mesma sugestão. Então, aqui em matemática, por exemplo, a gente tem todas essas continhas para os alunos treinarem. É importante treinar as continhas? Com certeza, né? Sem sombra de dúvidas. Mas como deixar isso mais atraente? Porque entregar uma folhinha dessa para o aluno, a primeira sensação dele vai ser assustar. Nossa, professora, eu tenho que fazer isso tudo? E eu falo isso porque eu tenho 2 crianças em casa, né? O Bernardo está agora no 4º ano, a Isadora foi para o 1º ano. Então, o Bernardo, se ele visse uma folha dessa, ele ia falar, mamãe, a professora quer que a gente faz isso tudo. Então, as crianças assustam um pouco, né? Então, uma sugestão bem legal é que as crianças vão fazer o mesmo tanto de continhas, as mesmas continhas, de maneira assim bem tranquila, que eles não vão nem perceber que estão fazendo todas essas continhas, seria numa atividade tipo batata quente. Né? Hoje em dia, como a gente, né, por causa da pandemia, fica difícil, então não dá para ficar passando as coisas de mão em mão, nem se as aulas estivessem presencialmente. Então, uma ideia, uma sugestão seria o próprio professor ter 2 potinhos, né? Um potinho com todas essas continhas e o outro potinho com os nomes dos alunos, porque aí o professor ele pode sortear. Gente, vamos lá, vou mostrar a primeira continha para vocês. Ele pega, mostra a continha para os alunos, eles têm que escrever no caderno e fazer a soma. Na hora, terminou, a professora dá um tempinho ali, 1 minutinho para cada um fazer, a professora pega o outro potinho, sorteia um nome, então, por exemplo, Mariana, ela vai dar o resultado, ela vai falar quanto ficou a continha dela. Então, todos os alunos vão estar fazendo todas as continhas, né? E cada hora um vai ter a oportunidade de mostrar o que conseguiu fazer, se acertou, se não acertou, quanto foi o resultado da sua soma. Se tiver alguma dúvida, também perguntar. Então, é uma maneira bem mais lúdica, né, de fazer essa atividade e, ao mesmo tempo, você vai estar trazendo o jogo. Por quê? Porque só essa questão de ter o sorteio, de ver quem vai sair, o aluno já fica muito mais motivado, né? É um desafio, querendo ou não, porque eles vão querer ver quem vai responder no final, ele tem que fazer a continha direitinho, porque se o nome dele sair, ele não quer errar. Então, fica uma atividade muito mais atraente aos olhos dos alunos, ok? E isso pode ser feito em qualquer série, tá? Então, inclusive uma folhinha menor que eu tinha mostrado aqui para vocês, essa aqui, ver se eu consigo aumentar um pouco, a qualidade não vai ficar legal, mas enfim, essa aqui é uma folha com várias continhas já no Fundamental 2, né? Então, tem menos atividades de menos, né? Com números negativos, equações. Então, isso pode ser trabalhado em qualquer etapa, em qualquer nível também pode se fazer desse jeito, ok? Mais uma sugestão. Bom, temos então aqui mais uma atividade de língua portuguesa, né? Essa trabalha a questão do gênero feminino e masculino. Nessa atividade, simplesmente os alunos precisariam dividir, né? As palavras que são femininas de um lado, masculinas do outro. E uma ideia bem interessante de gamificar seria fazendo uma atividade que a gente chama de a maior lista,
né? Então, cada grupo de alunos dividiria os alunos em pequenos grupos, ou até individualmente, se for, né, na modalidade online. Os alunos podem ou utilizar o próprio chat, né, o chat do aplicativo que eles utilizam para a aula virtual, ou próprio uma folha de caderno mesmo. Né? Então, o professor vai lá e fala: gente, vocês têm agora 2 minutos para escrever o maior número de palavras possíveis que são do gênero masculino. Então, o professor vai lá e marca, né? E aí, um jeito legal seria o professor vem na internet e busca o cronômetro digital, né? Tipo esse aqui, por exemplo, cronômetro online. Parece que travou a minha tela. Não, tá aqui. Então, o professor inicia, ele vai marcar aqui 2 minutos. Vocês têm 2 minutos para poder... Opa, aí. Vocês têm 2 minutos para poder... Aí, 2 minutos para poder fazer todas as palavras do masculino. Ok, terminou os 2 minutos. Vamos lá, agora vocês vão ter 2 minutos para fazer a mesma listinha, só que agora com palavras no feminino. E aí, né, ao término desses 4 minutos, por exemplo... Opa, errei a atividade. Só um minutinho. Aqui. Ao longo desses 4 minutos, né, vai ter sido 2 para um, 2 para outro, aí o aluno pode conferir. Vamos lá, fulano, lê para mim todas as suas palavrinhas. Ciclano, agora as suas. Quem mais foi diferente? Tem alguma que foi igual? E aí o professor pode ir trabalhando. Essa questão do tempo, do cronômetro, também é muito relacionada aos jogos. Então, isso já gamifica, já dá uma certa gamificação para essa atividade, que poderia ser um pouco monótona, né, que o aluno ia ficar ali escrevendo palavras, e dessa outra forma ele continua escrevendo, ele está treinando a escrita, só que de uma maneira bem mais emocionante para ele. Ele está ali dentro de uma competição. Ele quer ver quem vai conseguir mais, ele quer fazer tudo com atenção, ele quer ter as ideias, não pode ter palavrinha errada. Então, ele vai estar super envolvido na atividade. Dessa forma, ao invés de simplesmente selecionar, né, a coluna correta para as palavrinhas que foram dadas. Bom, vamos então continuar com as atividades. Já estamos aqui na 9ª dica que eu vou dar para vocês. Essa é uma atividade sobre Revolução Industrial do ensino médio, por exemplo, né? E aqui a gente tem várias questões abordando essas questões de história, né? Na verdade, são 2 páginas com 6 perguntas, tá? Então, eu sugiro 2 atividades diferentes aqui nesse caso para a gente fazer uma gamificação. A primeira funcionaria melhor presencialmente, na qual os alunos poderiam fazer aquele jogo passo ou repassa, né? Eles receberiam uma pergunta, responderiam, o professor poderia passar para outro grupo, caso precisasse de alguma complementação, ou estivesse completamente certa a resposta, eles ganhariam pontos. Então, os alunos trabalhariam ali em 2 equipes, né, uma contra a outra, e fazendo justamente essa atividade do passa ou repassa. Para quem é mais antigo, tipo eu, vai lembrar desse jogo que tinha, né, dentro da programação da SBT, do passa ou repassa. Então, eram as perguntas, quem sabia respondia, se não sabia passava para outro grupo, e assim eles iam marcando pontos, né, para ver quem saía vencedor ali da disputa. E uma outra sugestão que dá para ser feita de maneira online é utilizando as breakout rooms do Zoom, por exemplo. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela para eu mostrar para vocês, né? Então, aqui no Zoom, vocês estão vendo, a gente tem essa janelinha de... não, na verdade, eu vou ter que compartilhar a minha tela com vocês novamente e voltar aqui no Zoom para que vocês possam ver, né? Embaixo tem uma janelinha escrita Breakout Rooms, só que para que vocês consigam liberar essa janelinha, vocês precisam vir aqui no Zoom de vocês, quando vocês abrem o Zoom, em configurações, e aí, dentro de configurações, vocês precisam liberar, fica bem lá para baixo, vocês precisam liberar a opção que está marcada aqui como... Vamos chegar lá que aí eu falo certinho para não ter problema. Essa opção chama-se sala simultânea. Quando você pode desmarcar ou você pode marcar. Quando você marca essa opção, automaticamente
Quando você abre o seu Zoom, lá embaixo, na barrinha de ferramentas, onde tem áudio, câmera, compartilhar, bem do lado ali, depois do compartilhar, vai aparecer 4 quadradinhos escrito Breakout Rooms. Então, com essa opção, vocês conseguem dividir a sala de aula de vocês em pequenos grupos. Os alunos podem trabalhar em equipe. Então, uma sugestão seria justamente pegar essas questões de história, dar 2 ou para cada grupo, por exemplo, poderíamos dividir 3 salas, dar 2 questões para cada grupo, eles teriam ali uns minutinhos para discutir a resposta e depois eles poderiam voltar para a sala, né, com todos os outros alunos e expor a resposta deles ali para os demais. Seria uma atividade, além de estar gamificada, ainda seria uma atividade colaborativa, porque os alunos estariam trabalhando juntos e eles precisariam depois ouvir as respostas dos outros também, né? Então, temos aí essas sugestões que poderiam ser trabalhadas com esses alunos já do ensino médio, já que eles têm um pouco mais de maturidade para abordar essas questões, né? E, por último, a 10ª dica que eu trouxe aqui para vocês hoje, ela é de literatura, né? Então, por exemplo, nós temos aqui essa atividade sobre o barroco, são algumas folhas com diversas perguntas, né? Nós temos aqui várias perguntas sobre o barroco, então tem alguns poemas, alguns trechos de música, então tem aqui várias perguntinhas que podem ser trabalhadas com os alunos, né? Então, como que a gente vai deixar essas atividades mais dinâmicas, né? Mais lúdicas? Como que a gente vai conseguir para gamificar, por exemplo, uma atividade assim? Nesse caso, eu sugiro um jogo de tabuleiro. Então, aqui no Google, por exemplo, nós temos vários modelos de jogos de tabuleiro, né, que podem ser utilizados. Então, por exemplo, nós temos aqui com vários números, então, aqui você sobe, aqui você desce, ande tantas casas, volte. E em alguns lugares específicos, nós colocaríamos ou algumas interrogações, ou o próprio número, seria o número da questão, por exemplo, a gente pegaria as próprias atividades. Cadê a atividade? Só um minutinho, vamos voltar aqui nas atividades do barroco. Só um minutinho. Então, a gente tem aqui as atividades do barroco. Em cada quadradinho que o aluno parasse, ele teria que responder uma dessas questões, né? Então, a gente colocaria, de repente, uma pilha, por exemplo, uma pilha com os cartõezinhos, e cada cartãozinho ia ter uma perguntinha dessa, uma parte da pergunta, uma pergunta, e aí o aluno parou ali, ele tem que tirar. Isso seria presencialmente. Online, o que a gente pode fazer? O aluno pode jogar o dado online, não sei se vocês já viram, tem o dado virtual. Então, o aluno pode vir aqui e jogar o dado, né? Coloquei no Google mesmo, dado virtual, e aí aqui é só roll, então ele vai jogar o dado. Deixa eu atualizar aqui a página. Só um minutinho, o dado não quer jogar. Então, vamos lá. Aí, está rodando. Então, saiu o número 3. Então, o aluno pode ir lá e andar 3 números para ver onde ele caiu, por exemplo. Tá? E ali naquela pergunta, o professor pode ler, o professor pode abrir uma outra tela, igual nós fizemos aqui, para mostrar, né, a atividade. Deixa eu voltar. A atividade aqui do barroco, o professor pode mostrar só aquela pergunta quando ele cair naquela casinha. Então, os alunos vão ficar muito mais motivados em falar sobre esse assunto, em escutar o colega, ver se ele vai acertar, só ele tem que voltar ao número de casas que ele andou, se ele só pode ir para frente se ele acertar. Então, é muito mais dinâmico, os alunos ficam muito mais envolvidos, né? Então, uma sugestão seria, né, transformar essas atividades em jogos de tabuleiro. Tá? Então, gente, essas foram as 10 dicas que eu vim trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí o nosso canal, se inscrevam, sigam a gente nas redes sociais, comentem também, digam se já testaram essas atividades, se valeu a pena, como que funcionou, na verdade, na prática ali da sala de aula. Então, espero que vocês tenham gostado. Conto com vocês no próximo vídeo e até breve.